Vamos aproveitar essa oportunidade e chamar os nossos familiares, chamar todos aqueles pelas quais precisam de uma orientação da parte de Deus para vencer esse mal chamado ansiedade, que tem sido as causas de muito sofrimento na vida das pessoas na face da terra. Você que pode, pegue a sua Bíblia, que nós vamos ler aqui uma passagem interessante, uma passagem fantástica que está no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo 6. Eu quero ler com vocês a partir do verso 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? É uma pergunta. Agora olha o verso 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si. Basta a cada dia o seu próprio mal. E não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Preste bem atenção nisso. Isso é uma riqueza da parte de Deus para todos nós que aqui estamos. Quando a Bíblia Sagrada ela nos fala a respeito de ansiedade, se a Bíblia está dizendo a respeito de ansiedade, é porque ela existe e é um mal que atrapalha o nosso progresso na presença de Deus. A ansiedade, escute bem o que eu vou dizer para você. A ansiedade no decorrer da fala que eu vou passando aqui, você vai entender que não é apenas um sentimento, mas que a ansiedade é uma força espiritual maligna que age na vida do ser humano para impedir com que esse homem e essa mulher venha desfrutar da plenitude da bênção de Deus sobre a sua vida. Por que Jesus ele nos alerta a respeito da ansiedade? Porque a ansiedade ela quer dominar as três áreas principais da nossa vida, que é o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. A ansiedade é um mal que, cientificamente falando, tem causado muitos e vários tipos de doenças na vida das pessoas. Há pessoas que a doença que está no corpo dele, no corpo dela, a enfermidade que está no corpo dele, no corpo dela, foi desenvolvida por causa da ansiedade. A ansiedade gera batimentos cardíacos acelerados. A ansiedade gera respiração irregular. A ansiedade, ela traz dores e pressão no peito. A ansiedade traz tontura. A ansiedade traz cansaço, traz tensão, traz fadiga. A ansiedade traz o suador nas mãos, a tremedeira nas pernas. A ansiedade, ela traz a insônia, né? A ansiedade, ela gera muitas das vezes dormências no corpo da pessoa, sentimentos de morte. Quem sabe algumas pessoas que estão aqui na linha do tempo podem até me ajudar escrevendo a respeito de alguma crise de ansiedade
que em algum momento da vida você vivenciou. Quem sabe eu falo com homens e mulheres que têm a experiência para passar aqui nessa linha do tempo, da crise de ansiedade que você viveu, que com certeza foi uma das coisas mais horríveis da sua vida. A crise de ansiedade, quem sabe, de você levar a mão no peito e sentir que você estava infartando. A crise de ansiedade de você olhar e dizer, meu Deus, eu estou morrendo, eu vou morrer. Olha que coisa terrível, meu coração está saindo pela boca. Quando na realidade, tudo isso é a ansiedade que está gerando no corpo da pessoa. Olha aí pessoas dizendo aí, eu estava assim, recentemente, Joilson. Você já teve crise de ansiedade? Se você já teve, escreva na linha do tempo, qual foi o sintoma que predominou naquele momento. Escreva na linha do tempo para ajudar pessoas que quem sabe está passando por isso e está achando que é apenas um problema comum. A crise de ansiedade, se você não for simplesmente atendido, se você não procurar uma ajuda, ela pode te levar à morte. A crise de ansiedade é um inferno, é uma loucura. Tem pessoas que acordam de madrugada na crise de ansiedade e a pessoa abre a geladeira e ela come sem controle. Outros, quando a crise de ansiedade o ataca, a pessoa não consegue comer nada, nem água passa pela sua garganta. Olha a Jane Santos dizendo, eu fiquei assim quando meu pai faleceu, né? Carmen Maia dizendo, parecendo que iria infartar. A crise de ansiedade é uma loucura. Mas por que disso, pastor? Porque a ansiedade é algo que acontece na vida do ser humano, que ela é desenvolvida através dos hábitos. Como assim? Escute isso. Nenhuma criança nasce ansiosa. Você nunca vai ver uma criança nascer ansiosa. Você nunca vai ver um homem e uma mulher, uma criança, nascer ansioso, nascer ansiosa. Por que ninguém nasce ansioso? Porque não nasce. A criança pode nascer agitada, né, devido à gestação da mãe, se foi uma gestação agitada, então a criança tem a tendência, né, de ser agitada, mas isso não quer dizer que é ansiosa. A ansiedade é um problema, é um mal que é desenvolvido através do nosso mau hábito. A ansiedade é um mau hábito. Como assim mau hábito, pastor? A ansiedade é um mau hábito. E esse mau hábito ele vai se potencializando em nossa vida, ele vai ganhando força e ganhando forma em nossa vida, ao ponto que dali uns dias nós estamos vivendo na ansiedade e tendo isso como uma coisa normal, e às vezes, na maioria das vezes, nós falamos que estamos ansiosos em tom de brincadeira, dando risada. Eu sou ansioso, eu sou ansiosa, eu não sei esperar. Olha como que é minhas unhas de tanto roer. Isso não é bonito. Ser ansioso não é uma coisa louvável. Viver na ansiedade não é algo digno de aplausos. Viver na ansiedade é um problema que você precisa desenvolver a sua fé para você vencer esse mal. Porque a ansiedade leva o ser humano a praticar loucuras. A ansiedade destrói a sua saúde. A ansiedade rouba o seu equilíbrio espiritual. A ansiedade, ela rouba o seu equilíbrio emocional, rouba a sua paz, rouba a sua vida de serenidade. A ansiedade é a própria trevas dentro do ser humano. E como que isso acontece? Isso é desenvolvido dia a dia através de hábitos. Hábitos que nós desenvolvemos, que na realidade são hábitos malignos, são hábitos prejudiciais, que nos levam a perder as bênçãos que Deus tem reservado para a nossa vida. Se não perder, no mínimo, retardá-las de não acontecer em nossa vida. A ansiedade envelhece. A ansiedade é uma trevas. Só quem já enfrentou ou quem sofre desse mal sabe a trevas que é a ansiedade. Então a ansiedade, quando ela nos ataca, a sua meta é tirar pelo menos 3 coisas de nós. Quais são as 3 coisas? Se você quiser anotar, pode anotar. Quais são as 3 coisas? A ansiedade vem para roubar a nossa paz de espírito. A ansiedade vem para roubar o nosso equilíbrio emocional. A ansiedade vem para roubar a nossa saúde física. Ela atua nessas 3 áreas, e a meta desse espírito maligno que aproveita os nossos maus hábitos, os hábitos de ansiedade, esses espíritos trabalham
e ele pega essa brecha para agir nessas 3 áreas da nossa vida. De que maneira? Para roubar a nossa paz de espírito. Todas as pessoas ansiosas não têm paz de espírito. Ela vive acelerada, vive agitada. A pessoa não consegue, ela não consegue sentar, respirar e ter paz de espírito. Não. Por quê? Porque a ansiedade vem justamente roubando a paz de espírito. A pessoa que está sendo vitimizada pela ansiedade, ela não consegue ter um equilíbrio emocional. Ela não consegue ter um equilíbrio emocional. Muitas das vezes a pessoa, ela chora de uma forma descontrolada. Muitas das vezes rói as unhas, outro arranca os seus cabelos, outros ficam agitados, balançando as pernas e mexem com as mãos, e aquela inquietude, aquela inquietação, e se bate na cama, e tem que dar pulos na cama quando está dormindo. É aquela perturbação. A pessoa está dormindo, de repente ela pula na cama, toma choque, parece que em cima da cama. O que é isso? A pessoa não consegue ter um equilíbrio emocional. A pessoa, não existe lugar na terra que ele e ela tem sossego. É um desequilíbrio na área emocional. E na saúde? Na saúde é o que eu citei para você. Todos esses transtornos, toda essa dificuldade, e a pessoa tem um compromisso ali na frente, a pessoa, ela tem distúrbio intestinal, ela tem crise, tem suador, tem tremedeira, a pessoa tem ânsia de vômito, tem náuseas, enfim, surgem vários sintomas terríveis quando nós desenvolvemos a ansiedade na nossa vida. Então, a ansiedade, a meta dela sobre nós é roubar 3 coisas. Quais são as 3 coisas? A primeira coisa que é a meta da ansiedade, que ela vem para nos levar a paz de espírito. Segundo, o equilíbrio emocional. Terceiro, a nossa saúde. A ansiedade vem exatamente para isso. A ansiedade é um hábito que nós desenvolvemos no dia a dia. Ninguém nasce ansioso, ninguém nasce ansiosa. Você se torna ansioso no decorrer dos dias. Agora, como que eu me torno ansioso? Deixa eu tentar te explicar como que a ansiedade vai sendo desenvolvida na nossa vida de uma forma que nós não percebemos, e lá na frente Satanás aproveita desse mau hábito que foi desenvolvido para se prevalecer em cima de nós e tirar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, como que funciona a ansiedade? A ansiedade funciona assim, ó. Aqui está meu telefone. Eu estou com o telefone, tá? Eu estou com o telefone. Ao mesmo tempo que eu estou com o telefone, eu estou almoçando no telefone e aqui na frente do computador atendendo os e-mails. Então, eu olho, eu estou falando num telefone, estou almoçando e na minha frente está o computador que eu estou olhando meus e-mails. Aí, de repente, acontece o e-mail. Peraí, só um minutinho, peraí. Nossa, fulano mandou um e-mail aqui assim. Tá bom, vamos continuar, depois eu vou. E tá comendo. E naquilo ali, ela não consegue se alimentar, que é um momento sagrado. Ela não consegue resolver o problema no telefone, que está falando com outra pessoa. E ela não consegue também resolver o problema do e-mail. A pessoa está querendo resolver, fazer 3 funções ao mesmo tempo, sendo que ela é uma única pessoa. Ele quer resolver 3 funções, sendo que na realidade ele é único. Para mim fazer 3 funções ao mesmo tempo, eu tenho que ser 3 pessoas. Como que eu vou fazer 3 funções? Como que eu vou me alimentar, que é um momento sagrado? Como que eu vou falar com alguém no telefone, que eu tenho que dar atenção para essa pessoa que está do outro lado, e ao mesmo tempo atender e-mail no meu celular? Então, eu como, eu digito e eu falo. E isso, nós estamos desenvolvendo isso. E sabe o que é interessante? Que muitas pessoas, dentro de fazer essas 3 funções, ela consegue resolver. Ela consegue, entre aspas, matar a sua fome, ela consegue resolver o problema no telefone, e ela consegue abrir o e-mail e resolver o que está acontecendo ali no e-mail, tudo da maneira dele, da maneira dela, mas consegue resolver. Moral da história: eu consegui hoje, vou fazer isso amanhã de novo. Consegui amanhã, depois da manhã vou fazer de novo. E vou repetindo isso, até o ponto que isso transforma na minha vida um hábito. Isso transforma na minha vida um mau hábito. O mau hábito de me alimentar, mexendo em celular e falando com pessoas. O mau hábito de atender pessoas no telefone, mexendo nos e-mails. O mau hábito de dirigir falando no telefone.
O mau hábito de dirigir falando no telefone e mexendo no rádio para trocar de música que está tocando ali no rádio. Esse mau hábito vai sendo desenvolvido na minha vida, e eu vou criando habilidade em cima desse mau hábito, até o dia que surge um problema que foge da esfera humana, até o dia que surge um problema que foge da alçada humana, que foge da minha capacidade humana de resolver, que surge um problema que é só para Deus resolver. E aí o que eu faço? Deus, eu estou aqui, resolve esse problema que eu não aguento mais. Só que com Deus não é igual comigo. Comigo eu tento resolver 3 coisas ao mesmo tempo, que é na área humana, e eu consigo. Porém, com Deus não é assim. Deus trabalha, né? Deus trabalha dentro do tempo dele, dentro do kairos dele, não dentro do nosso cromos, que é o nosso relógio. Ele trabalha no kairos dele. E aí eu não consigo me controlar. Ah, meu Deus do céu, eu já pedi para Deus, eu orei ontem e até agora Deus não fez nada. Eu pedi para Deus em oração ontem e até agora não se materializou o meu pedido. Eu pedi para o Senhor na campanha que terminou o mês passado e até hoje não aconteceu nada. Mas espera aí, meu amigo, você desenvolveu, espera aí, minha amiga, você desenvolveu o hábito da ansiedade, de resolver 10, 15 funções ao mesmo tempo. E agora você quer arremessar essa ansiedade para as coisas espirituais. E aí não vai bater, não vai funcionar. E aí o que acontece? O caso de muitos que se decepciona com Deus, acha que Deus está demorando demais, e dentro da sua ansiedade, da sua pressa, a pessoa quer resultados rápidos para atender a sua ansiedade. E aí quem ganha vantagem nisso? O diabo. Através de quem? Através do pai dos espíritos das trevas, que diz assim, ó, dentro de 7 dias teu amor está de volta. Teu amor está de volta. Dentro de 7 dias. Dentro de 7 dias, se você trazer tudo que eu estou te pedindo, eu vou fazer um trabalho no cemitério e a porta de emprego vai ser tua. Dentro de 7 dias, eu vou fazer um trabalho para você, para que essa causa venha a ser entregue nas tuas mãos. E a pessoa, ela em vez de entender que com Deus tudo tem um tempo, ela prefere se entregar à ansiedade e acreditar no barulho do diabo, que promete respostas rápidas, que promete solução rápida, quando na realidade não existe solução rápida para aquele que quer viver uma vida de êxito e de grandeza na presença de Deus. Se você quer uma vida de êxito, uma vida de sucesso, uma vida de maravilhas, uma vida de milagres, você precisa entender que a ansiedade tem que ser largada de lado. Mas como assim, pastor? O hábito foi desenvolvido, a pessoa acostumou com aquilo, e quando é para ela depender da fé, ela não consegue depender da fé. Quando é para ele depender da fé, a pessoa não consegue, e ela simplesmente se entrega aos anseios dessa vida, e aí vem a crise de ansiedade, vem a depressão, vem o desespero. Por quê? Porque a nossa necessidade não foi atendida na hora que nós queremos. A ansiedade é um mau hábito que é desenvolvido, que lá na frente quem vai se beneficiar e se aproveitar dele é o próprio mal. É o próprio espírito das trevas que vai se beneficiar desse mau hábito que foi desenvolvido por nós. Quando éramos crianças na fase da inocência, nenhum de nós sofríamos de ansiedade. Nenhum de nós tínhamos crises de ansiedade. Mas aí, conforme nós saímos da fase da inocência e entramos na fase, né, da consciência, aí tudo que pedíamos aos pais, os pais davam na hora. Mãe, eu quero isso, tá, filhinho. Pai, eu quero isso, tá, filhinho. Mãe, faz isso, tá aqui, filhinha. Pai, faz isso, tá aqui, filhinho. Todas as necessidades atendidas na hora. Aí quando a pessoa muitas vezes cresce, que a vida mostra que não é do nosso jeito, mas é do jeito de Deus, a pessoa está com esse mau hábito desenvolvido, e aí a tendência é as crises de ansiedade comandar a vida da pessoa. As crises de ansiedade predominar dentro de cada um de nós. E aí, pastor, e aí que Jesus nos ensina como nós temos que fazer para nós vencermos a ansiedade. Como nós devemos agir para nós vencermos esse mal. Ele nos ensina na sua palavra. O que ele ensina para mim e para você? O apóstolo Pedro,
escreveu na epístola de 1 Pedro, capítulo 5, verso de número 7 a seguir, ele disse assim, lançando sobre ele quem? Sobre o nosso Deus, sobre o nosso Jesus, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, você não tem motivo, eu não tenho, nós não temos motivos para vivermos na ansiedade. Nós não temos motivos para vivermos ansiosos, preocupados com o nosso futuro, até porque ninguém que está aqui tem garantia de futuro. Nós temos garantia de eternidade, mas nós não temos garantia de amanhã. Eu não tenho garantia de um amanhã. Eu não sei se o meu amanhã eu vou estar aqui nessa terra. Eu não tenho garantia do amanhã. Eu tenho garantia de uma eternidade. Por quê? Porque estando eu vivo ou eu estando morto, a eternidade é garantida. Agora, eu não tenho garantia do amanhã. E o Senhor Jesus vem nos alertando que nós não podemos nos preocupar com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal, ou seja, basta cada dia o gigante que você tem que vencer. Basta cada dia os problemas que você tem enfrentado na família, na sociedade, no trabalho, na tua vida espiritual, dentro de você, os teus conflitos internos. Todo dia tem um problema. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que simplesmente lançar sobre ele todas as minhas ansiedades. Por quê? Porque ele tem cuidado de mim. Ele tem cuidado de mim nos mínimos detalhes. Ele tem trabalhado na minha vida aonde os olhos humanos não podem ver. Pastor, como que eu venço a ansiedade? Deixa eu passar para você algumas coisas que você deve fazer para você vencer a ansiedade, que nós devemos fazer para vencermos a ansiedade. Qual o primeiro detalhe? A Bíblia diz assim, se você puder, anote aí: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele é quem tem cuidado de vós. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu preciso lançar minhas ansiedades nos pés de Jesus através da oração. Se você for observar a pregação do Evangelho, ela não foge de alguns detalhezinhos. A mensagem do Evangelho, ela pode começar por vários âmbitos, mas ela vai se afunilar e vai terminar no mesmo assunto sempre. Jesus nunca inventou um evangelho diferente, não, sempre na simplicidade. E é o que nós sempre temos te apresentado. Como vencer a ansiedade? Lançando aos pés de Cristo através da oração. Se você não orar, a ansiedade vai te engolir. Se você não buscar o Senhor em oração, a ansiedade te engole. E não tem remédio que possa curar. Não tem remédio que possa ajudar. É somente orando para você suportar e vencer esse hábito mau da ansiedade. É o calibre, quanto mais você calibra a sua oração na presença de Deus, mais forte você fica para vencer as ansiedades. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, através do quê? Da oração. Fale com Deus em oração. Você quer vencer a ansiedade? Fale com Deus em oração. Deus, eu estou aqui. Acalma o meu espírito, acalma a minha alma, acalma a minha pessoa, me ajude a eu vencer essa ansiedade, ajude eu superar essa ansiedade. Quando você ora, quando você fala com Deus, quando você apresenta a Deus aquilo que você está no anseio, você pode ter certeza que Deus estará trabalhando para te acalmar e fazer algo grande acontecer. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Se for no nosso tempo, sai tudo errado, sai tudo fora de hora. Mas quando é no tempo de Deus, é tudo perfeito. Qual o pai, qual a mãe, que quando a mulher está gestante, não deseja que aquele filho, se possível, nasça amanhã? Mas se nascer amanhã, não vai nascer perfeito. Tem que esperar o tempo de Deus, que são os 9 meses. Quantas pessoas que muitas das vezes, quem nunca chegou em casa faminto, né? Atravessado de fome, ao ponto de olhar e dizer: meu Deus, ainda vai ter que fazer comida e eu com essa fome toda.
Eu com essa fome toda ainda vai ter que fazer comida. E de repente, se você for lá e querer tirar as panelas do fogo antes do tempo, você vai comer quente e cru. Por quê? Porque tudo tem um tempo. A paciência, ela é desenvolvida através da oração. Quando nós oramos no lugar da ansiedade, Deus nos preenche de paciência, Deus nos preenche de calmaria, Deus nos preenche de equilíbrio. Nós precisamos lançar sobre Ele as nossas ansiedades. Por quê? Porque é Ele quem tem cuidado de nós. E Ele não está cuidando de nós apenas agora. Ele não está cuidando de nós apenas desses últimos dias para cá. Não! Desde quando nós fomos fecundados no ventre da nossa mãe, ali Ele já estava cuidando de nós nos mínimos detalhes. Ele já estava trabalhando sobre cada um de nós nos mínimos detalhes. Você precisa lançar sobre Ele as tuas ansiedades. Se você não lançar as suas ansiedades da presença de Deus, mais cedo ou mais tarde, você acabará atropelando a ordem dos fatores e fazendo bobagem. Quantas pessoas que no momento da ansiedade foi lá e brigou com o patrão e pediu a conta do emprego, e hoje está aí em casa, desempregado, endividado e totalmente arrependido, sem a porta do emprego. Mas agora já é tarde. Muitos conseguem de volta ou outro emprego. Mas e quantos? E quantos? Quantos que não conseguem? Quantos que na hora do anseio, na hora do desespero, vai lá e briga com o namorado, briga com a namorada, briga com o marido, briga com a esposa e quebra o pau e se separa. Depois que aquela ansiedade, que aquela inquietação, que aquela perturbação é repreendida e a pessoa se acalma, ela olha e diz: meu Deus, que burrada que eu fui fazer. Mas aí já é tarde. Aí já é tarde, se entregou aos anseios, se entregou ao desequilíbrio. A ansiedade vem para roubar o nosso equilíbrio. A ansiedade vem para roubar o nosso equilíbrio emocional, vem para roubar a nossa paz de espírito, vem para roubar a nossa saúde. Lance sobre Ele a tua ansiedade. Por quê? Porque é Ele quem tem cuidado de você. É Ele quem tem cuidado da sua família. É Ele quem tem cuidado da sua casa. É Ele quem tem cuidado de tudo que diz respeito a você, mesmo antes de você ser gerado no ventre da sua mãe. Então, o primeiro detalhe para nós vencermos a ansiedade é lançar sobre Ele, sobre o Senhor Jesus, tudo o que está causando ansiedade em nós, através da oração. Marca aí o segundo. Qual é o segundo, pastor, detalhe que eu preciso praticar para me vencer a ansiedade? A Bíblia diz assim, ó. A Bíblia é bem clara, Jesus dizendo assim, ó. Mas antes de nós termos ansiedade por alguma coisa, Ele diz assim, ó. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo que gera ansiedade em nós, o Senhor Deus chama de coisa. Ou seja, o que é coisa? Coisa é aquilo que um dia vai se acabar. Coisa é aquilo que aqui na terra se acaba. Tudo que gera ansiedade em nós, o Senhor chama de coisa. O que é coisa? Aquilo que se acaba aqui na terra. Vida sentimental. Vida sentimental é coisa. Por quê? Porque se acaba aqui na terra. Ninguém vai casado para o céu. No céu não existe casamento, não existe namoro. Não, casamento, vida sentimental se acaba aqui na terra. O que causa ansiedade? Coisa. O que é coisa? Vida financeira, trabalho, dinheiro, que se acaba aqui na terra. O que é coisa? Coisa são bens materiais, causas da justiça e tantas outras coisas que geram o quê? Que gera esse desespero, que gera essa perda de qualidade de vida, que gera essa perda de aproximação do Senhor, porque a ansiedade nos afasta de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é o reino de Deus? O reino de Deus não é coisa.
O reino de Deus não é uma igreja feita de alvenaria. O reino de Deus não é uma igreja feita de madeira. O que é o reino de Deus? O reino de Deus está registrado em Romanos capítulo 14, a partir do verso 17. Que é o que? O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Buscar em primeiro lugar o que? Justiça. A justiça dos homens? Não. A justiça dos homens é corrupta. Buscai a justiça de Deus. O que é justiça? Merecimento. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Ou seja, buscai em primeiro lugar o merecimento de estar servindo esse Deus. Só de nós estarmos servindo a Deus já é uma busca, uma luta para Ele nos aceitar, porque nós somos falhos. E quando nós buscamos esse merecimento, nós estamos lutando pela sua justiça. O reino de Deus é justiça, é paz. O que é paz? Paz é consciência limpa. Só pode ter a consciência limpa o homem e a mulher que foi perdoado e perdoada pelo Senhor Jesus. Tem muita gente vivendo na ansiedade, querendo vencer a ansiedade. Como vai vencer a ansiedade sem antes ser perdoado pelo Senhor Jesus? Então o reino de Deus é o que? É justiça, que é merecimento. Paz, que é o que? Consciência limpa e alegria no Espírito Santo. O que é alegria no Espírito Santo? É eu fazer para o meu próximo aquilo que eu quero que o próximo faça para mim. Isso gera uma alegria muito grande no Espírito Santo, quando eu faço para o meu próximo aquilo que eu quero que ele faça para mim. Quando eu faço para o próximo aquilo que eu não quero para mim, eu causo tristeza no Espírito Santo. Mas quando eu faço para o próximo o que eu quero que o próximo faça para mim, então eu causo alegria no Espírito Santo. Então, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é merecimento, fazer por merecer, que é a justiça, consciência limpa, que vem de uma mente lavada e perdoada pelo sangue de Jesus, e alegria no Espírito Santo, que é a atitude de fazer para o meu semelhante aquilo que eu quero que o semelhante faça para mim, desejar para o meu próximo aquilo que eu quero que o meu próximo deseja para mim. Você está entendendo? E aí, pastor, e aí que eu e você, que nós precisamos entender que o reino de Deus tem que ser buscado acima de qualquer outra busca. Se eu e você deixarmos de buscar o reino de Deus, nós vamos começar a buscar pelas coisas. Pastor, se eu quero dizer o quê? Que eu tenho que parar de lutar por uma estabilidade de vida? Não é isso que Jesus condena. Jesus não condena você lutar por uma estabilidade de vida, você lutar para dar um bom estudo para os filhos, você lutar para ter uma vida financeira equilibrada, para pagar e saldar suas dívidas, para se alimentar bem, para se vestir bem, para ter uma boa casa, um bom carro, para ter uma vida tranquila aqui nessa terra. É direito de quem serve a Deus, e Jesus não condena isso. Jesus condena nós esquecermos do reino dele, esquecermos da sua justiça, esquecermos da paz que vem de uma consciência limpa, esquecermos de fazer para o nosso próximo aquilo que nós queremos que seja feito para nós, para simplesmente conquistar coisas terrenas, conquistar coisas materiais, viver no anseio do materialismo. Porque quando nós vivemos no anseio do materialismo, nós esquecemos daquele que tem nos emprestado o oxigênio, nós esquecemos daquele que tem nos emprestado o fôlego de vida. Você acha que com tudo que Deus tem feito por nós, existe motivos para nós esquecermos dele e vivermos bitolados, né? Ansiosos pelas coisas dessa vida? É ele quem tem cuidado de nós, é ele quem tem trabalhado em nossas vidas, é ele quem tem feito aquilo que os homens não podem fazer. Olha o cuidado de Deus pela sua vida. Você já parou para pensar? Eu todos os dias que eu levanto e me deparo com as informações, porque todo dia tem informações catastróficas na face da terra, informações de tragédia, informações ruins, informações de destruição da família, informações de miséria, de doença, de morte, de indiferença, de ódio, informações de todo tipo que você imagina. E eu começo a observar essas informações, essas notícias, e dizer: meu Deus, como o Senhor tem cuidado de nós. Meu amigo, você já parou para pensar? Você sabe do que eu vou te falar aqui agora. Olha o tanto de gente que morreu mundo afora nessa pandemia. Só no Brasil já passou de 500 mil. E o que é isso, pastor? Só no Brasil já passou de 500 mil de mortos.
Se for contar no mundo todo, morreu muita gente. Mas você está aí. Olha o cuidado de Deus pela sua vida. Muitos que estão aqui até foram diagnosticados com o Covid, venceu o Covid e está aqui. Outros foram diagnosticados com câncer, venceu o câncer e está aqui. Outros foram diagnosticados com, enfim, problema no coração, pessoas com doenças terríveis, outros se envolveram em acidente, pessoas que se envolveram com tantos problemas. Mas você está aqui. O que é isso? O cuidado de Deus. Não há motivos para nós vivermos ansiosos. Deus tem dado demonstração do seu cuidado para cada um de nós. Deus tem dado demonstração do seu cuidado para com a sua família, para com seus filhos, para com seu marido, sua esposa, para com todos aqueles que você ama. Olha o cuidado de Deus por você. Olha como Deus tem te cercado, como se fosse um grande pavilhão te protegendo de tudo e todos. E aí que nós não temos motivos para nos entregar aos anseios. Nós temos que simplesmente buscar o seu reino e a sua justiça. Por quê? Porque as demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas serão acrescentadas. Tenha certeza do que eu estou te dizendo. Lance sobre ele a tua ansiedade. Tem um versículo que eu quero até ler para você, que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja, para os irmãos de Filipos. Olha que gigantesca de passagem bíblica. Olha isso daqui, se não é o próprio Deus falando para mim e para você em Filipenses, capítulo de número 4, verso 6. Filipenses 4, 6. Olha o que Filipenses 4, 6 diz, escute isso. Olha Deus falando com você. Isso aqui não é apenas uma leitura, mas é Deus falando com você. Você não pediu para Deus falar contigo. Você não pediu para Deus uma palavra. Você não pediu para Deus uma orientação. Você não pediu para Deus te trazer uma resposta. Olha a resposta dele para você em Filipenses 4, 6. Olha isso. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica e ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Olha que palavra gigantesca. Olha onde a ansiedade nos ataca e olha o que Deus quer guardar e proteger através de nós apresentarmos a Ele todas as nossas petições em súplicas e em orações. Eu vou ler novamente para você entender aonde a ansiedade trabalha. Olha aqui. Não estejais inquietos, porque a ansiedade traz uma inquietude. A ansiedade traz uma inquietação que só Deus sabe. Só você que já passou por ela e tem passado por ela sabe. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E olha aqui, olha o que a ansiedade, olha onde a ansiedade trabalha e olha onde ela atinge. Verso de número 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Por quê? Porque a ansiedade, ela toma conta da nossa alma, ela toma conta dos nossos sentimentos e logo por conseguinte do nosso coração, que é o que corresponde ao nosso corpo, gerando doenças, enfermidades e problemas sobre a nossa vida. A ansiedade vem para trabalhar trazendo problemas na nossa alma, no nosso corpo, em todo o nosso organismo. E como vencer isso?
lançando sobre Ele, apresentando, fazendo-se Deus saber através das nossas orações. Pastor, como que eu venço a ansiedade? Praticando. E agora eu já vou encerrar. Deixa eu ver quanto tempo nós estamos aqui. Olha só, já vai dar 1 hora. Parece que começamos agora, né? Mas já vai dar 1 hora. Escute. Você quer vencer a ansiedade? Pega isso daqui. Mateus, capítulo 6, a partir do verso 9. A Bíblia diz assim, E vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. Só até aí. Se eu realmente quero vencer a ansiedade, eu preciso compreender um detalhe muito importante, que a ansiedade é nada mais, nada menos do que a minha vontade acima da vontade de Deus. A ansiedade é a minha vontade acima da vontade de Deus. Todas as vezes que a minha vontade está acima da vontade de Deus, eu me torno um homem ansioso. Todas as vezes que a sua vontade, minha amiga, estiver acima da vontade de Deus, é indiscutível que você se tornará uma mulher ansiosa. Porém, quando a vontade de Deus está acima da minha vontade, então eu descanso. Quando a vontade de Deus está acima da sua vontade, então você descansa. Quando a ansiedade está predominando dentro de nós, sabe o que temos que fazer? Parar, respirar fundo e dizer para Deus em oração, conforme a palavra dele está nos orientando: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Senhor, que a tua vontade venha se estabelecer acima da minha. Para quê? Para que eu possa me acalmar, para que eu possa sossegar, para que eu possa ficar sereno, ficar calmo, ficar tranquilo. Não deixe a minha vontade sobressair a tua, porque se a minha vontade sobressair e ficar acima da tua, eu vou viver roendo unhas, se descabelando, se precipitando e fazendo loucuras. Eu preciso que a tua vontade esteja acima da minha. Deixa eu te falar algo. Seja verdadeiro com você mesmo. Com você mesmo. Agora que você está aqui, dando o seu bem maior, que é o seu tempo, para ouvir a palavra de Deus, seja sincero. Como que está essa briga? Porque é uma briga que se trava. Que briga, pastor? Como que está essa briga entre sua vontade e a vontade de Deus? Qual das duas que está sendo a maior? Qual das duas que está prevalecendo? A sua ou a de Deus? A minha ou a de Deus? Quando a minha está prevalecendo, eu não tenho paciência para esperar. Quando a minha está prevalecendo, eu não tenho paciência para esperar. Eu vou fazer de tudo para resolver logo, porque eu quero agora, é do meu jeito. Eu tenho meu jeitinho de resolver. Ah, não, eu sei, eu faço, acontece. Espera aí. É do seu jeito ou é do jeito de Deus? É da sua vontade ou é a vontade de Deus? Avalia esse simples detalhe, e toda a mensagem se resume nisso. Qual das duas vontades nesses últimos dias estão falando mais alto na sua vida, na minha vida, na nossa vida? A de Deus ou a nossa?
Qual das duas estão mais latentes e mais poderosa? A minha ou a de Deus? Se a minha vontade está acima da vontade de Deus, o que resta para mim são os anseios, a ansiedade, a agonia, a vontade de resolver logo do meu jeito, porque minha vontade está acima da de Deus. Porém, se a vontade de Deus está acima da minha, então por mais que eu sei que o problema está logo ali na frente, eu vou descansar, porque eu sei que há um Deus que trabalha em favor de todos aqueles que nele esperam. Que há um Deus que trabalha em favor de todos aqueles que credibiliza a sua palavra. Por que que o mundo vive preso pela ansiedade? Por que que o mundo vive se autodestruindo pela ansiedade? Os calmantes, os remédios para trazer calma na vida das pessoas, os psicotrópicos, são os mais vendidos no mundo inteiro. Por quê? Porque a vontade humana está acima da vontade de Deus. A vontade pessoal está falando mais alto do que a vontade de Deus. E aí? E aí que a pessoa vai viver no anseio. Vai viver no anseio, vai se adoecer dia após dia. E não sou eu que estou dizendo ou falando, é os resultados da ansiedade. É os resultados, a pessoa vai se adoecer dia após dia, vai viver mal, vai dormir mal, vai produzir pouco além do esperado. Por quê? Porque a ansiedade é nada mais nada menos do que a minha vontade acima da vontade de Deus. Não é a minha vontade, é a de Deus. Ele tem o melhor para mim, Ele tem o melhor para você, Ele tem o melhor para todos nós. Ele tem o melhor para todos nós. Nós queremos uma coisa, Deus quer outra. Nós enxergamos aquilo que os nossos olhos limitados alcançam. Deus enxerga o nosso passado antes de nós existir e o nosso futuro mesmo antes de nós chegarmos lá. Ele sabe o melhor para nós. O que eu tenho que fazer? Deixar a vontade dele estar acima da minha. Agora, como que a vontade dele vai estar acima da minha se eu não oro, se eu não lanço sobre ele minhas ansiedades, se eu não apresento a ele todos os meus anseios? Lance sobre ele, deixa nas mãos dele. Ele tem o melhor para você. Que Deus preparou para você é bem melhor do que você imagina. Descansa, descansa, não se desgaste por causa de ansiedade, não se desgaste, não, descansa. O amanhã pertence a Deus, e o amanhã Deus tem o melhor para você. Você pode ter certeza que vivo ou morto, Deus tem o melhor para nós amanhã. Vivo ou morto, Deus tem o melhor para nós amanhã. Simples assim. Pastor, e se eu não estiver vivo? Deus tem o melhor para você. E se eu estiver vivo? Deus tem o melhor para você. Então o que eu tenho que fazer? Lançar sobre ele e descansar. Descansar para que ele venha trabalhar em minha vida. Resumindo, como vencer a ansiedade através da fé? Eu venço a ansiedade através da fé, colocando a minha vontade abaixo da vontade de Deus. Eu venço a ansiedade fazendo com que a vontade de Deus esteja acima da minha. Todos que tentaram dar uma mãozinha para Deus com as suas ansiedades, só se auto-prejudicou. Sara tentou dar uma mãozinha para Deus com a sua ansiedade e disse para Abraão: olha, deita com a empregada Agar. E Abraão simplesmente deitou com Agar e nasceu Ismael, que é o pai dos árabes terroristas que tem infernizado o mundo. Você consegue entender? A Bíblia Sagrada diz que Raquel, Rebeca, mãe de Jacó, querendo dar uma mãozinha para Deus na sua ansiedade, foi lá e disse: não, meu filho, antes que o teu irmão volte do campo trazendo uma caça, eu vou te dar uma mãozinha. Mata um cabrito, enrola o couro dele no teu braço e vai lá e recebe a bênção
que Deus tem para dar através das mãos do teu pai. Mas a bênção não estava limitado à ajuda de Rebeca. Deus não queria mãozinha de ninguém. Deus queria que tudo acontecesse naturalmente. Por essa mãozinha que ela quis dar, ela morreu sem ver o seu filho, que teve que partir fugitivo para a terra da Mesopotâmia. Então todas as vezes que nós damos lugar à ansiedade, nós nos atrasamos, nós nos atrapalhamos. Descansa, deixa Deus trabalhar. Ele tem o melhor para você e para a tua família. Ele tem o melhor para a tua história. Não se entrega aos anseios, não se entrega às agonias e não embasa a tua vida na vida dos outros. Ah, mas para fulano foi tão rápido, por que para mim está demorando? Cada ser humano tem a sua velocidade. Cada ser humano tem o seu tempo na face da terra. Fique em paz, Deus tem o melhor para você. Ah, meu Deus do céu, eu não aguento mais, eu estou ansioso demais, eu estou ansioso. Descansa, deixa Deus trabalhar, deixa Deus ser Deus. Ele tem o melhor para a tua vida, Ele tem o melhor para a sua história, Ele tem o melhor para a sua família. Descansa, o segredo é descansar. Abraão teve Isaac com 100 anos, e com 100 anos que ele teve Isaac, ele viveu a plenitude da felicidade, muito mais do que aqueles que teve filho na juventude. Por quê? Porque para Deus nos realizar na face da terra, não depende do tempo, depende da vontade dele, está acima da nossa. Creia nisso e tome posse dessa palavra para a sua vida. Pastor, como vencer a ansiedade? Colocando a sua vontade abaixo da de Deus, através da oração, através da busca pelo reino, através da busca pela sua justiça. Quando fazemos isso, a ansiedade é anulada e um descanso inexplicável e extraordinário passa a fazer parte da nossa vida. Amém? Deixa eu orar a Deus para o Senhor te encher desse domínio, desse equilíbrio, dessa graça para você vencer a ansiedade e sobressair diante de todo esse mal que vem para te devorar, que vem para tentar acabar com a sua vida. Vamos orar ao Senhor? Vamos buscar a face dele? Oremos ao Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, nessa oportunidade. Abra sua mão, abra sua mão. Altíssimo Deus, na tua presença nós nos curvamos em oração para apresentar, meu Pai, a vida desse homem, dessa mulher, dessa moça, desse rapaz, a vida de todos aqueles que estão orando comigo aqui agora. Pessoas que se identificou nesta mensagem e que deseja vencer, meu Pai, a ansiedade. Pessoas que estão nesse momento colocando a vontade própria abaixo da tua, que é a melhor para todos nós. Senhor, abençoe a vida desse homem e dessa mulher, que a ansiedade tem devorado a sua vida espiritual, que a ansiedade tem devorado a sua vida financeira, que a ansiedade tem predominado na sua vida sentimental. Coloque as tuas mãos e abençoe a todos nesse momento. Senhor, é promessa do Senhor da tua palavra, de que nós, lançando sobre o Senhor as nossas ansiedades, o Senhor estaria cuidando de todos nós. Então cuida do teu povo e abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus. Repreenda a fúria do mal, repreenda a inveja, repreenda a obra diabólica contra a vida de todos em o nome de Jesus. Seja abençoada, minha amiga, seja abençoado, meu amigo. Que o Espírito Santo venha te preencher de paz, que o Espírito Santo venha te preencher de paciência, que o Espírito Santo venha te preencher de descanso, de sossego, em o nome do Senhor Jesus. Sejam todos visitados e abençoados para a glória do nosso Senhor Jesus. E você que crê, você que recebe, diga amém. E eu recebo em o nome do Senhor Jesus. Amém. E eu recebo a bênção de Deus em o nome do Senhor Jesus. Creia, escute, creia que o Senhor está cuidando de tudo. Eu vou repetir, olha para cá. Creia, o Senhor está cuidando de tudo. Deus está cuidando até daquilo que você não pediu para Ele cuidar.
Deus está trabalhando em áreas da sua vida, até nessas áreas que você não pediu para Ele trabalhar, Ele está trabalhando. Deus está guardando pessoas, até pessoas que você muitas vezes tem esquecido de apresentar em oração. Deus está cuidando. Ele é um Deus zeloso, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Descansa a tua alma, descansa o teu espírito, creia. Ele não te trouxe até aqui para te desamparar. Ele é Deus que trabalha em favor de todos aqueles que nele esperam. Ele é Deus que trabalha em áreas da sua vida que você não pediu para Ele trabalhar. Olha para cá, Deus está trabalhando em áreas da sua vida que você não pediu para Ele trabalhar. E quando você menos esperar, o extraordinário já aconteceu. O inimaginável já se materializou e o nome dele será glorificado. Supere, vença a ansiedade, colocando a vontade de Deus acima da sua. Colocando a vontade dele acima da sua. Creia nisso e coisas grandes estarão se materializando na sua vida. Eu vou ficando por aqui.